como calcular o tempo gasto entre duas células de data e hora aqui dentro das planilhas do Google. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como nós conseguimos identificar, calcular o tempo gasto entre duas células aqui dentro das planilhas do Google que contenham data e hora, para calcular um intervalo de tempo de saída e de chegada em um determinado local, neste caso específico aqui. Essa é uma dúvida de um aluno inscrito aqui do canal, que ele perguntou: como calcular o tempo que gastei em horas de células que contenham data e hora? Exemplo, fiz uma coleta dia 24/1/2022 às 6 horas e cheguei em 26/1/2022 às 8 horas. Para responder essa dúvida, eu estruturei aqui na minha planilha a data de saída, data e hora de saída, e a data e hora de chegada num determinado local. Mas conseguimos calcular desde que tenha a data e a hora nesta célula em específico. Aqui eu tenho a data e a hora que foi de saída, né? E aqui a de chegada. Com um cálculo bem simples, nós conseguimos fazer esta métrica, também dependendo de como nós queremos extrair esses dados, caso eu queira num formato de intervalo de tempo ou somente em horas, como se fosse 47 horas nesse cálculo em específico. Se eu calcular manualmente aqui, dia 24 às 6 horas até dia 26 às 5 horas, daria aqui quase 2 dias, porque saiu dia 24, né? Até dia 25 às 6 horas, daria um dia completo, 24 horas, e posteriormente para chegar das 6 horas da manhã do dia 25 até o dia 26 às 5 horas, daria mais 23 horas. Somando ali, nós teríamos essas 47 horas. Para fazer isso, eu consigo fazer com um cálculo simples, mas lembrando, dependendo da dinâmica que eu quero na formatação. Eu vou fazer primeiro na formatação simples aqui, mostrando somente as 47 horas num formato padrão de número, e depois vamos formatar para tempo, intervalos de tempo. Você vai ver que vai ter uma pequena diferença. Eu coloco simplesmente aqui igual e vou pegar a hora de chegada lá no local, que é a minha data maior dessa base de dados, menos a hora de saída, que é a minha data e hora menor. Se eu der Enter, veja que ele deu um número fracionado aqui de 1,95. Se nós entendermos esse cálculo, seria basicamente um dia e a fração de um dia, 0,958333. Para eu conseguir transformar essa fração em horas, para eu identificar as horas, eu vou entrar aqui dentro da função, vou colocar um parênteses aqui, para ele fazer primeiro esse cálculo interno, né? Na matemática, sempre que o que tiver ali dentro de parênteses, ele vai fazer esse cálculo, depois ele vai fazer o cálculo que estiver fora. Senão pode dar um erro aqui quando nós aplicarmos. Para garantir que esse cálculo seja feito correto, da forma correta, ele primeiro tem que fazer essa subtração destas duas células e posteriormente o que ele tem que fazer aqui é fazer uma multiplicação pela quantidade de horas que contém em um dia. Basta eu colocar vezes 24 e dar um Enter. Veja que ele já deu 47, que seria 47 horas. Caso eu venha aqui nessa célula e mude para 6 horas, ele sairia dia 24/1 às 6 horas e 2 dias depois, convertendo isso em hora, 48 horas depois, ele chegaria ali no destino, hora de chegada. Veja que ele já alterou aqui para 48. Mas, se eu quiser um formato aqui de tempo, né? Eu venho aqui em formatar, número, e ele tem aqui duração. Esse intervalo de duração de um período, de uma hora em específico, até outra hora. Ele vai pegar essa duração, esse intervalo de tempo. Clicando aqui em duração, veja que já deu aqui 1152. Isso ocorre
porque ao formatar como duração, ele já entende aquele primeiro número fracionado de 1,95 que nós obtemos quando nós fizemos a subtração entre essas datas com hora, ele já entende aquilo como um formato ali de duração, ele já vai fazer o cálculo automático. Para ajustar, basta eu entrar aqui na célula, aperto F2 e posso tirar tanto o vezes 24, como esses parênteses. Não preciso mais dos parênteses, que eu não preciso garantir que faça esse cálculo primeiro. Dou um Enter e ele já deu automaticamente aqui 48 horas. Vamos alterar novamente aqui para 5 e vou colocar 30. 5 e 30. Dando um Enter, veja que ele deu aqui 47 horas e 30 minutos. Desta forma, nós conseguimos fazer o cálculo dessas duas maneiras. Uma para formatação de intervalo, de duração, e outra, simplesmente se eu gostaria de ter ali somente o 47, que eu já saberia que seria 47 horas. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo, e a sua dúvida ou sugestão pode virar uma videoaula aqui para o canal. Por hoje é isso, turma. Aprendemos duas formas de calcular essa duração, esse intervalo de horas entre duas datas formatadas como data e hora na minha planilha. Se você não me segue ainda no Instagram, eu te convido a me seguir lá. Pode mandar também um direct ou uma sugestão que eu sempre estou respondendo. Eu vou deixar uma playlist das videoaulas aqui do canal aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e sucesso nas planilhas!